Esse vídeo é um pouquinho polêmico. Vou te falar por quê. Porque é uma das perguntas que mais me fazem sobre as quantidades. Sempre perguntam lá, ai Tamires, quanto de proteína eu tenho que comer? Quanto de carboidrato eu tenho que comer? Infelizmente, isso é uma coisa que eu não posso passar aqui pra vocês, porque eu não conheço a rotina de cada um, qual o objetivo certo, a rotina, né? O que você faz, a hora que você acorda, que você levanta. Isso só pode ser passado numa consulta presencial, sabe? Onde eu vou saber certinho, tudo direitinho. Um pouquinho eu vou falar para quem quer ganhar massa muscular. Mas para quem tem o objetivo de emagrecer, uma coisa é certa e eu posso te falar. Você tem que priorizar mais o consumo de proteínas, de legumes, vegetais, fibras, do que de carboidratos. Quando eu falo isso, não é excluir carboidratos, já cansei de falar. Não é excluir carboidratos, sim escolher os melhores, escolher os integrais, o de baixo índice glicêmico, escolher os melhores horários para comê-los, caprichar muito nos verdes, nos legumes, nas verduras, usar o carboidrato desses legumes, dessas verduras. Por exemplo, se você for fazer um bolo, evitar usar farinha branca, usa farinha de aveia, farinha de coco, até farinha de arroz. Em vez de você comer ali seu pão branco de toda manhã, faz um pãozinho com... Vou deixar umas receitas. Faz um pãozinho com uma farinha de aveia. A farinha de aveia, gente, dá pra fazer tanta coisa. Panqueca, várias coisas. Então é sempre bom a gente ter farinha de aveia ali no seu armário. E troca o bolo, aquele bolinho que a gente faz toda tarde. Dá pra fazer vários bolos deliciosos com a farinha de aveia. Não precisa usar a farinha branca. No almoço, por exemplo, tenta escolher apenas um tipo de carboidrato. Vamos supor, se você vai comer arroz... Não vamos comer o arroz e o purê de batata, por exemplo. Escolhe ou um ou outro. Se você ainda assim quiser comer os dois, não tem problema. Só que você vai botar uma porção menor. Vai colocar uma porção grande dos dois. Então sempre uma proteína, um carboidrato ali, legumes e vegetais à vontade. Eu tô falando isso no objetivo de emagrecimento, tá? Então à noite, se você ficou na hora de jantar... mais pra noite assim, tenta evitar, a não ser que você treine, né, à noite, mas evita o consumo excessivo de carboidrato ali na parte da noite, dá mais prioridade à proteína, aos legumes e às verduras, ou então uma gordura boa que vai te manter saciada, né, durante toda a noite, um abacate, alguma coisa assim. Esse é um vídeo polêmico, porque é uma das perguntas que mais me fazem. Tamires, quanto de proteína eu tenho que comer por dia? Quanto de carboidrato eu tenho que comer por dia? Infelizmente, isso é uma pergunta que eu não tenho como responder, porque isso só dá pra saber num consultório, uma nutricionista com uma consulta presencial, que aí ela vai saber todo direitinho como funciona o seu organismo, qual a sua rotina. São vários aspectos que a gente precisa saber para poder calcular certinho a quantidade dos alimentos, dos nutrientes que você tem que comer. Mas não se preocupa, sabe por quê? Porque isso é o de menos importância. O mais importante é você saber o que você está comendo, saber fazer as combinações certas, retirar da sua vida tudo aquilo que não presta, aquilo está te impedindo de chegar ao seu objetivo. Pesar alimento, quanto de proteína, quanto de carboidrato, isso aí, gente, é uma coisa que assim, não tem muita importância, confia em mim. Eu já não peso, eu já pesei minhas comidas, já tive fases em que eu pesava, aquelas fases em que eu falei que eu era muito centrada, né, com dieta e pesava tudo direitinho, que não deu certo porque depois eu recuperava tudo aquilo que eu tinha perdido. Então assim, hoje em dia eu não peso nada, a balança ficaria à toa na minha cozinha, porque eu não peso nenhum alimento. Eu aprendi a me alimentar, eu aprendi a combinar os alimentos e você também vai aprender ao longo desses vídeos como combinar os alimentos, como fazer as coisas certas, para você não ficar se preocupando em pesar, em quantidade do que você vai comer ou deixar de comer. Muita gente acaba ganhando peso, né, não conseguindo chegar ao seu objetivo, porque acham que a alimentação, não sabem, na verdade, elas não sabem, não conseguem entender que a alimentação ela tem que ser um conjunto de fatores, um conjunto de todos aqueles macronutrientes que eu falei no vídeo anterior. Não adianta, não é só um, não é excluindo um ou outro que você vai conseguir chegar ao seu resultado. É uma combinação de fatores. Uma coisa que eu posso dizer é que a proteína ela tem que estar presente, se não em todas as suas refeições, mas na grande maioria delas. Além da proteína, você também tem que consumir muitas fibras, porque elas vão te manter saciada por mais tempo, vão te ajudar a você chegar no seu objetivo mais rápido. Então, proteínas de origem animal ou vegetal, ovos, frango, carne, leitilhas, outras coisas que eu falei, leite e derivados, e as fibras dos vegetais, da aveia, dos grãos integrais,
dos legumes, isso é essencial, não pode faltar em nenhuma alimentação. A questão do carboidrato, né? Muita gente acha que o carboidrato que é o vilão, que é ele que faz você engordar, que não pode mais comer carboidrato, e não é assim, gente. O que acontece? Na grande maioria dos casos, as pessoas elas não conhecem, né, essa combinação de alimentos, elas não colocam na cabeça dela que elas têm que comer proteína, que elas têm que comer vegetais, fibras, folhosos, para poder ter um resultado. E aí, como elas não sabem disso, entre as refeições principais e conforme forem comendo, elas acabam comendo só carboidrato. É por isso que muita gente, né, ao longo desses anos, assim, na sociedade, muita gente está acima do peso, porque acaba comendo só carboidrato. E o que carboidrato faz? Além de ele não te manter saciada, né? Porque ele faz um pico de insulina muito grande, como eu já falei. Esse pico de insulina cai também, assim como ele leva rapidamente, ele desce rapidamente e você sente fome muito mais rápido. Então e além disso, essa fome é mais vontade de comer carboidrato, isso se torna um ciclo. Você vai comendo carboidrato, 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 pico de insulina, desce insulina e carboidrato, isso e aquilo. E é isso que faz você engordar. É o excesso. Não é o carboidrato que é culpado, é o excesso dele. É você estar comendo ali só o carboidrato puro sozinho na maioria das refeições. Hipertrofia, as coisas são um pouquinho diferentes. Por quê? Como é que funciona? Tudo é assim. Para ganhar massa muscular, você tem que ingerir mais calorias do que você gasta. E geralmente nessa fase de ganho de massa muscular, a gente gasta muita energia, porque a gente tem que fazer um treino mais pesado, né? Então a gente gasta muita energia, consequentemente a gente tem que comer mais. Então assim, a quantidade de proteína e gordura é a mesma. Você tem que comer principalmente proteína em todas as suas refeições, nessa fase de ganho de massa muscular. Vegetais, fibras, tá? E carboidrato também, porque o carboidrato que vai te dar energia nessa fase onde você vai estar fazendo um esforço maior, né, para você conseguir ganhar massa muscular. Além disso, é ele que vai também ajudar a construir os seus músculos, a você não catabolizar. Então, na maioria das refeições tem que estar presente os carboidratos também para quem está querendo ganhar massa muscular. Tem que comer mais carboidrato do que quem está querendo emagrecer. Só que também não são carboidratos ruins. Tem que escolher os carboidratos bons, os carboidratos de baixo índice glicêmico. De repente, não tem como eu falar assim muito, porque tudo depende de um objetivo, tudo depende do seu organismo, da sua rotina. Mas assim, nessa fase de ganho de massa, pode até ser um carboidrato de médio a alto índice glicêmico, não sei, isso só mesmo você indo a uma nutricionista que ela vai te dizer certinho. Mas assim, uma coisa que eu posso falar é que você tem que priorizar sim os carboidratos nessa fase de ganho de massa muscular, porque não pode ter medo, querer cortar carboidrato, diminuir e querer ganhar massa muscular, que isso não vai acontecer. Tem que comer carboidrato sim nessa fase. Como eu falei, o cálculo é muito simples. Quem quer emagrecer tem que comer menos do que gasta, e quem quer ganhar massa tem que comer mais do que gasta. E você deve ter muitas dúvidas também de qual a melhor dieta a seguir, né? Com tanto de dietas que a gente vê por aí, não existe melhor dieta. Põe isso na sua cabeça. Não existe uma melhor dieta para todo mundo. Existe a dieta que dá certo para você. Para de querer copiar a dieta, o que o coleguinha, o que a amiguinha, o que a tia, o que a mãe tá fazendo. Se deu certo para ela, pode dar certo para você, como também pode não dar, mesmo que você tenha a mesma idade, mesmo peso, isso aí não adianta. A dieta boa, a dieta certa é aquela que você consegue fazer com alegria, que você não tenha que ficar, sabe, desesperada, sofrendo para fazer. Então pode ser que a dieta low carb seja boa ali para sua amiga e para você seja péssima. Isso vai depender do seu organismo, das suas escolhas, da sua rotina, de como você vive a vida. Isso depende de você, só você pode saber o que melhor dá com o seu organismo, o que você sente mais prazer em fazer. Certa, a dieta boa, a dieta que dá certo é aquela que você consegue fazer sendo feliz, sem passar necessidade, grande necessidade, sem ficar triste por estar comendo determinados tipos de alimentos ou excluindo determinados tipos de alimentos. A partir de hoje, para de pensar em ficar pesando os alimentos, esquece esse negócio de pesar, porque não é isso que vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado é você entender como combinar os alimentos, os melhores horários de você comer determinadas coisas e como que você vai incluir esses nutrientes no seu organismo. O peso, a quantidade, isso não importa muito. Você tem que comer aquela forma que te deixa saciada, sem se sentir pesada depois ou culpada por ter comido muito. Então desfoca desse negócio de pesar a comida e de qual a dieta certa para você.
o certo é aquilo que você vai conseguir fazer e vai conseguir levar não só por um mês, por 2 meses, mas pelo resto da sua vida. Vai mudar realmente o seu estilo de comer, a sua forma de comer e de se alimentar pro resto da sua vida, não só por uma fase.